tela. E esse é mais um segmento do canal Série o Bíblia na Cara. Dá aquele curtirzinho já, hein? Porque tá da hora. Bom, e agora vamos para mais uma pergunta do internauta. E ele pergunta o seguinte: Cleiton, você acha que Deus permite uma pessoa em pecado ficar muito tempo encoberto na igreja? E vamos ver o que o Cleiton tem a dizer. Olá pessoal, estou aqui para responder a pergunta do nosso amigo Pedro. Ele perguntou num dos nossos vídeos passados se Deus permite que uma pessoa permaneça dentro da sua casa estando em pecado. Ou seja, é aquela pessoa que vive uma vida totalmente desregrada e permanece dentro da casa de Deus como se fosse um cristão legítimo. É o lobo em pele de ovelhas. Bem, para responder, vamos para o Salmo 101, versículo 7, que diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então veja, esse salmo diz que Deus ele não vai suportar esse tipo de pessoa para sempre dentro da sua casa. Vai chegar um momento em que Deus vai desmascarar. Veja, na Bíblia há um exemplo disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de Deus, um homem abençoado. Porém, Davi, ele pecou, como nós sabemos, ele adulterou, ele foi responsável pela morte do Urias. E durante um período de alguns meses, Davi encobriu o seu pecado e ele permaneceu fazendo as suas atividades normais, reinando, como se nada tivesse acontecido. Até um dia que Deus mandou um profeta. E esse profeta foi até Davi e disse: olha, contou lá uma parábola, uma história sobre um homem que tinha apenas uma ovelha, um homem que tinha muitas ovelhas, e o homem que tinha muitas ovelhas foi lá e roubou a ovelhinha do pobre, coitado. E Davi se irou e disse: poxa, esse homem é digno de morte. Então o profeta disse: você é esse homem, porque Deus te abençoou com riquezas, com reinado, com mulheres, e você foi e roubou a pobre mulher do coitado do Urias. E Davi se arrependeu. Naquele momento, Deus, é claro, perdoou o seu pecado. Mas o interessante é que Deus levou o profeta até lá para tirar Davi daquela situação de conformismo. Né? Deus queria levar Davi ao arrependimento. Agora, eu creio que o mesmo Deus faz nos dias atuais. O Senhor, ele às vezes demora em repreender alguém, em castigar ou em trazer para a luz as atitudes de algumas pessoas, porque Deus ele é paciente. Então Deus ele espera que a pessoa chegue ao arrependimento. E enquanto não acontece esse processo, Deus vai dando tempo, mas vai chegar um momento em que Deus ele vai trazer todas as coisas para a luz. E a justiça de Deus ela não vai ficar encoberta. Então, respondendo aí a pergunta do nosso amigo Pedro, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Esperamos que vocês tenham gostado da resposta, que tenha ajudado. Se tiver mais dúvidas, o que a gente faz? Deixa o seu comentário. Comentário aqui embaixo, aqui, ó. É isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. E a segunda pergunta foi enviada por esse internauta também, que está aparecendo aí na tela. E ele pergunta... Vai, Ivan. E ele pergunta o seguinte: se é pecado usar o símbolo da cruz. E aí, fica a dúvida. Você usa? Você é de casa, você costuma usar o símbolo da cruz? E aí, você usa? Então vamos ver o que o Cleiton tem a... Que é isso? Hashtag pergunta. Nossa, não, perfeito. Vamos ver o que o Cleiton tem a dizer. Respondendo agora a pergunta do nosso amigo Max, ele perguntou sobre a utilização do símbolo da cruz. Bem, eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja, a cruz ela já existia antes de Jesus. Tanto que os romanos já utilizavam a cruz como instrumento de tortura. E o Senhor Jesus, ao ser pendurado na cruz, ele não estava sozinho. Ele tinha mais outros dois ladrões, dois criminosos que estavam sendo crucificados juntamente com ele. Só que o símbolo da cruz ele passou a ser amplamente utilizado no catolicismo nos primeiros séculos. Hoje nós vemos que algumas igrejas cristãs utilizam o símbolo da cruz e outras não. Porém, se nós olharmos para a Bíblia, nós não vamos ter uma resposta clara a respeito
de ser certo ou errado utilizar-se o símbolo da cruz. Porque toda vez que a Bíblia se refere à cruz, a Bíblia está se referindo especificamente à cruz em que o Senhor Jesus ele foi pregado, ou simbolicamente ao sacrifício do Senhor Jesus. Então, a maioria das referências que nós temos na Bíblia a respeito da cruz simbolizam um sacrifício. A exemplo desse próprio versículo que nós lemos aqui em Gálatas, em que Paulo diz que ele não quer se gloriar em si mesmo, mas ele quer se gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Então nós vemos que a utilização da cruz é de maneira simbólica, representando o sacrifício. Hoje em dia nós vemos as igrejas evangélicas divididas a respeito disso. Algumas utilizam o símbolo da cruz, outras não utilizam. Seria pecado utilizar o símbolo da cruz? Bem, nós não temos uma base bíblica para dizer que é pecado a utilização do símbolo da cruz, porque existem muitas referências no Novo Testamento a respeito da cruz, a maioria delas de maneira simbólica, representando o sacrifício de Cristo, que foi através do qual nós recebemos a nossa salvação. A fé no sacrifício do Senhor trouxe o perdão dos nossos pecados. Então nós não temos uma base para dizer que é pecado a utilização desse símbolo. Porém, nós temos que tomar cuidado em não colocar nossa fé num símbolo. Hoje o nosso Senhor Jesus ele não está mais crucificado. Hoje ele está à direita de Deus, ele está num corpo glorificado, como João viu lá na ilha de Patmos. Ele viu os seus olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, e ele viu que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e ele resplandecia como o sol. Então o Senhor Jesus ele está no seu estado de glória, de poder. Ele diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então a nossa fé ela deve estar direcionada no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E não podemos cair apenas no erro de transferir a nossa fé do Senhor Jesus para um símbolo. Então não há motivo, não há nenhum incentivo na Bíblia para que seja utilizado esse símbolo. E também não há nenhuma indicação de que seja pecado utilizá-lo, a não ser que você transfira a sua fé do Senhor Jesus para o símbolo da cruz. A gente vê nos filmes de terror, principalmente, as pessoas utilizando o símbolo para expulsar demônios, para afastar o mal. Mas enfim, a gente sabe que tudo isso é vão, porque o poder está na fé e na autoridade que o Senhor Jesus nos dá, e não é necessário um símbolo para isso. Bom, espero ter esclarecido alguma coisa, acrescentado alguma coisa, e que Deus abençoe. Se tiverem mais perguntas, mais dúvidas, coloquem aí, disponibilizem pra gente, nós vamos tentar responder na medida do possível. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que você tenha entendido a explicação do Cleiton, e se sobrar alguma dúvida, se restar ou criou mais dúvidas na sua cabeça, você já sabe, pode deixar seu comentário aí, beleza? E dá um forte aí. Isso, aproveita que é do lado do curtir. Dá um like. Do ladinho aí, ó. E esse foi mais um Bíblia na Cara, espero que vocês tenham gostado. Fica até a próxima, mande mais perguntas. Mande mais perguntas, né? Mande mais perguntas para nós. E é isso, agradecemos pela atenção. E fiquem de olho nas novidades. E a paz de Deus a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.